Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton, eu sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um privilégio estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos meditando numa série intitulada Acredite na Oração, baseada no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Eu te convido para abrir a Bíblia em Lucas 11. Estamos aprendendo, com base nesse capítulo, a acreditar na oração. Vimos que Deus quer que eu peça para Jesus Cristo me ensinar a orar, nos versículos de 1 a 4. Hoje, nos versículos 5 a 8, vamos ver que Deus quer que eu seja persistentemente chato e nunca desista na oração. Tudo isso começou com o pedido de um dos discípulos. Versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Deus quer que eu seja persistentemente chato e nunca desista. Lucas 11, de 5 a 8. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Deus, ele já tem a melhor intenção de nos abençoar mesmo antes de nós orarmos e fazermos o pedido a ele. Em Mateus capítulo 6, Jesus estava ensinando também sobre a oração e ele disse que nós não deveríamos ficar usando de repetições inúteis, como os pagãos fazem, porque os pagãos pensam que é pelo muito falar é que eles serão ouvidos. Mas Jesus disse, capítulo 6, versículo 8: o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Deus já sabe da nossa necessidade e Deus já tem uma boa disposição em atender a nossa oração, mas Ele quer que nós façamos a oração. Para mostrar a importância da oração e da perseverança nela, Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. E nós vamos ler esta passagem também. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
aprendemos que minha oração precisa ser perseverante. Eu devo orar sempre e nunca desanimar. O versículo 1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A minha perseverança, ela toca o bondoso coração de Deus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Capítulo 18 de Lucas, versículo 7 e versículo 8. Se um juiz mau é incomodado e atende uma viúva insistente, Deus bondoso será muito mais tocado pela perseverança da oração dos seus filhos amados, dos seus filhos queridos. Exemplos de pessoas que perseveraram na oração. O primeiro exemplo que eu quero pensar com você aqui é no caso de Abraão. Abraão estava recebendo uma visita de anjos que iriam para Sodoma para destruir a cidade. E quando aqueles anjos que apareceram em forma humana saíram de lá e se dirigiram para Sodoma, Deus resolveu conversar com Abraão, porque Abraão permaneceu ali na presença do Senhor. E Deus disse a si mesmo: eu não posso ocultar isso de Abraão, porque Abraão vai ser uma grande nação. Ele precisa saber disso. E então ele contou o que iria fazer com Sodoma. Abraão então começa uma oração intercessória em favor de Sodoma. E Abraão pergunta: o Senhor vai destruir a cidade inteira, com todo mundo que está dentro dela? Os justos que estiverem dentro da cidade vão ser destruídos junto com os ímpios? Isso não combina com o Senhor. O Senhor que é o juiz de toda a terra, a pessoa mais justa que alguém pode imaginar. O Senhor não fará justiça? Se o Senhor encontrar lá na cidade 10 justos, o Senhor não poupará a cidade por causa desses 10 justos? E Deus promete para Abraão: se eu encontrar lá 10 pessoas justas, eu poupo a cidade. Na verdade, ele começou lá em cima, 50, e aí foi diminuindo, até chegar em 10. Terminado de falar, encerrar a conversa. Versículo 22 desse texto, que é Gênesis 18, versículo 22. Você pode ler depois todo o capítulo 18 e ver essa história com seus detalhes. Diz: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Permaneceu diante do Senhor. Ele perseverou diante do Senhor. Ele insistiu em oração na presença do Senhor. Deus fez a ele uma promessa: se eu encontrar 10 justos lá, a cidade será poupada. Não encontrou, mas Deus poupou o parente de Abraão que morava na cidade. Deus retirou de lá Ló e suas 2 filhas. Nem a mulher de Ló escapou, nem os futuros genros de Ló escaparam, porque não ouviram a direção de Deus. Mas Ló e suas 2 filhas escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra. O outro exemplo de pessoa que persistiu em oração é Daniel. Aqui no capítulo 9 de Daniel, versículo 23, nós temos um momento quando o anjo Gabriel vem até ele dar-lhe um recado da parte de Deus e lhe diz: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Daniel estava orando em favor do seu povo. O povo de Israel estava no cativeiro na Babilônia. Daniel já tinha lido no livro do profeta Jeremias que eles ficariam lá um determinado tempo
e que já estava chegando ao final. Então Daniel começa a orar, pedindo a Deus para cumprir a promessa de levar o povo de volta para a terra. E então vem o anjo lhe dizer: assim que você começou a orar, houve uma resposta e eu lhe trouxe porque você é muito amado. Deus responde oração. Quando nós perseveramos na oração, há uma resposta. No capítulo 10 de Daniel, versículos 12 a 14, ele recebe uma nova visão, onde lhe é dito, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim para explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel tinha começado a orar e uma resposta tinha sido decretada a favor de responder aquela oração de modo positivo. Um mensageiro é designado a dar-lhe a boa notícia, mas demora 21 dias para poder chegar e trazer a notícia para Daniel, porque houve uma resistência de alguém identificado aqui como príncipe da Pérsia, que nós entendemos que eram demônios que estavam ali fazendo oposição, tentando impedir daquele projeto, que Daniel estava orando a favor, vir a acontecer. Deus, ele nos permite perseverar na oração para que nós possamos crescer nisso. Muitas vezes a nossa oração fica sem resposta imediata, não é por falta de vontade em Deus de responder, mas pela necessidade de nós perseverarmos para que toda oposição infernal seja vencida por meio da nossa perseverança. Daniel continuou aqueles 21 dias jejuando, orando, insistindo, embora no céu um decreto já tinha sido dado no primeiro dia, mas a sua perseverança ajudou o mensageiro a chegar com a resposta que ele esperava. É muito importante a nossa perseverança na oração. Deus quer nos ensinar a ser guerreiros valentes na vida de oração. Ninguém pode ser um grande vencedor se não travar uma grande batalha. Ninguém terá uma grande vitória em oração, a não ser que trave uma grande luta em oração. Aprenda a perseverar, seja persistentemente chato e nunca desista da oração. Jesus disse que é nosso dever orar sempre e nunca desanimar. Que o Senhor nos dê um coração disposto a batalhar, a insistir, a perseverar em oração até que o céu se abra sobre a nossa vida. Eu creio que há muitos milagres que Deus quer fazer em resposta às nossas orações, mas nós somos muito superficiais, orando pouco, orando sem grande interesse e por causa disso ficamos sem resposta. Tiago diz: vocês não têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar em seus próprios prazeres. Que o Senhor nos ensine a ser mais perseverante na oração. Eu quero te convidar a orarmos um pouco agora. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a ser perseverantes na oração. Ensina-nos a ser persistentemente chatos. Que nós não tenhamos medo de estar te incomodando, de estar te aborrecendo com as nossas orações e com a nossa insistência naquilo que acreditamos ser a sua vontade para nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender sua vontade. Ajuda-nos a perseverar em oração. Ajuda-nos a vencer as forças espirituais do mal por meio da perseverante oração. Ensina-nos a orar com persistência. Te peço no nome de Jesus. Amém.
Que você tenha uma ótima semana, que o Senhor te abençoe, te guarde e que você se torne um guerreiro vencedor em oração, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.